Filhas, que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue, eu nos saúdo com a graça e a paz que vem da parte dele. Amém. Graças a Deus, estamos de volta, está de volta e cultuar, não só cultuar com os irmãos, mas também fazer aquilo que a tarefa mais honrosa de toda a fé, pregar a palavra de Deus. O Senhor nos abençoe este momento, irmão. É um momento de provação, faltou energia dos irmãos perceberem. Mas, pela misericórdia de Deus, também não está tão quente. Então, sei que é mais difícil se concentrar para ouvir. Mas eu preciso que esse não é um momento qualquer. É um momento com a sua palavra. Na semana, certo? Então, nós costumamos fazer muitos sacrifícios e relevar muitas coisas quando nós estamos em momentos cargos, na verdade. Nós passamos isso agora. Você quer falar com você falar. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Eu lerei até o verso número 18, e essa será a porção que nós iremos expor nessa manhã. Lembre-se que esta é a palavra de Deus, assim está escrito. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zurã, Joquizã, Dedã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Atuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elba. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo quanto possuía a Isaac. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida, separou de seu filho Isaac, enviando-os para orientá-lo. Foram os dias da vida de Abraão 170. Expirou Abraão, morreu, idosa velhice, avançado, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram Isaac e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Doá, escondeu a mãe. O campo de Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, as famílias. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Beer, lá em Herói. São estas as gerações de Ismael, filhos de Abraão, e Agar, egípcia, serva de Sara, deu à luz. E estes os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo seu nascimento. O primogênito foi Ismael, foi Nemaiote, depois Kedar, Adé, Mizão, Ibnisma, Tumar, Massá, Haddad, Tema, Jaitu, Nafis e Kedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137. E morreu, e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Havilah até Sul, e olham para o Egito, e vai para a Síria, e ele se estabeleceu com Deus a todos os seus. Amém. Já tendo orado, meus irmãos, pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento. Nós poderemos prosseguir com a pregação da palavra do Senhor. Nessas férias, eu tive momentos também suaves que o Senhor nos concedeu.
Inclusive, um deles que do lado foi muito maravilhoso. Eu Chico, como tio eu, que já há algum tempo não vivia. Para minha surpresa, eu vi muito diferente. Estava muito fraco, hospitalizado, fui para o hospital dele. Estava muito fraco. Eu entendia 30% daquilo que ele falava, e ainda assim com o discurso. A dicção dele estava muito difícil. E ele estava definhando. Eu lembro que eu saí do hospital assim, refletindo muitas coisas. Muitas coisas. Algumas coisas são. Eu vi meu tio jogando bola. Tio, até muitos anos, trabalhava, ia ali no seu escritório, na contabilidade, trabalhava, tinha sua empresa. E veio aquela cena que fez pensar como a vida, ela de fato, é um fio de braça, como nós vemos dentro. Hoje nós estamos bem, com saúde, respirando, vou amanhã. É assim que o salmista coloca a vida, né, como um dia que o sol raia, as plantas crescem, ao final dele elas secam. Meu tio, ele teve muitas bênçãos, tá? Inclusive viajar até mesmo para fora do país. Deus concedeu isso para ele. Os filhos, ele teve 3 filhos. Ele tem 3 filhos. Netos. Sabe isso? Mas meu tio, falei algumas vezes do evangelho para ele e até então ele não quis ouvir. Ele acha que ainda é bom. Talvez ele melhorasse um pouco o evangelho. É curioso nós olharmos para a vida dele, não só para a vida dele, para outras pessoas. Como Deus, ele concede bênçãos para aqueles que não servem a ele e bênçãos para aqueles que a quem ele serve. Como Deus concede vida para aqueles que não servem a ele e vida também para aqueles que servem a ele. Como Deus tira a vida daqueles que não servem a ele. Ele tira a vida daqueles que servem a ele. E é isso que nós vimos nesse texto. Como aqui o texto é muito claro, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, contando essa história, depois de muitos anos que Abraão viveu, agora para o povo que ia entrar na terra de Canaã, Moisés conta e fazendo de forma a contrastar, por um lado, os filhos de Abraão, com Quetura e também com Agar, a egípcia, filhos dele, a quem ele amou, a quem ele deu bênçãos, que viveram lá de Abraão e Isaac. Tiveram bênçãos diferentes, que viveram. Perceba o contraste, não sei se você percebeu isso. O Senhor quer nos levar essa manhã, meu filho, a perceber como Deus, Ele abençoa crentes e aqueles que não são crentes. Essas bênçãos, por vezes elas são diferentes. Por vezes são mesmas bênçãos, os filhos crescem, mas há bênçãos particulares que Deus confere apenas àqueles que servem. E como Deus faz com que aqueles que servem a Ele usufruam da vida de uma outra forma. No mesmo chão, no mesmo mundo, onde vivem aqueles que não servem ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor usufruem desse mundo. É isso que nós vemos nesse texto. Nós iremos ver então em 2 partes. Em primeiro, a bênção de Deus aos outros filhos de Abraão, e em segundo, a bênção de Deus a Abraão e a Isaac.
Veja em primeiro lugar a bênção de Deus aos outros filhos de Abraão. Diz o texto que desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura, ela lhe deu à luz a Zirã, Joquizã, Edã, Midian, Isbaque, Sorã. Joquizã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Edã foram Assurim, Letos e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elba. Todos esses foram filhos de Quetura. Perceba, aqui nós vemos como Deus abençoou os outros filhos de Abraão. É interessante que Moisés começa falando de Quetura, e o nome dela tem uma semelhança com a palavra fumaça, ou aquele cheiro que sobe dos incensos, na língua aramaica, na língua daqueles dias de Abraão. E quando nós vamos estudar a história, nós percebemos que sim, os descendentes de Quetura, os seus filhos, eles foram conhecidos por aqueles que comercializavam aroma para que queimassem ídolos. Existia ali desde Abraão, mas também os outros povos ao redor adoravam. Abraão erigia altar para adorar ao Senhor. Os outros povos também erigiam altar para adorar a outros deuses que eles imaginavam. Os descendentes de Quetura, os filhos de Quetura, também foram assim. É interessante também observar, meus irmãos, mais à frente, no verso 5, diz o texto que Abraão deu culto ao Isaac, porém, aos filhos das concubinas, e aqui ele se refere a Quetura e também a Agar, que tinha, deu ele presentes. Perceba como Abraão, ele de fato amadurece na fé e ele demonstra retidão, justiça. Abraão, ele sabia muito bem o código de Hammurabi. Era um código civil daqueles dias. E dentro de vários códigos, vários artigos que tinham naquele documento, um deles é que se um homem ele tivesse uma mulher e ele então deixasse claro, ele não deixasse claro que ele queria que aquele filho ele fosse, digamos assim, filho privilegiado, os outros filhos poderiam vir e reivindicar também elas. Abraão sabia muito bem disso. O código de Hammurabi também diz que se ele deixasse claro que aquele era o filho que receberia toda a herança, os outros também deveriam receber alguma coisa. Então Abraão, vivendo naquele mundo, naquela sociedade, ele não deixa nada a desejar para aqueles códigos civis. Abraão demonstra então aqui retidão. Abraão demonstra o testemunho de alguém que vive com Deus, que é justo e amoroso. Abraão deixar presentes, talvez você olhe e diga assim, mas que amor pequeno. Deixar um presente para um filho de veteranos que vai viver. Meus irmãos, Abraão era rico, era um dos homens ricos daqueles dias. O presente de Abraão era algo que iria durar todo mundo dele. Então veja que Abraão demonstra o seu amor paterno para com aqueles filhos. Ele reconhece esses filhos e ele então deixa esses presentes no texto. Mas nós também olhamos, meus irmãos, para identificar aqueles que eram filhos de Quetura, não só esses que adoravam a ídolos, não só esses que foram abençoados pelos presentes de seu pai Abraão, mas também um deles é Midian. Aqui perceba a primeira audiência que está ouvindo esse relato de Abraão é exatamente o povo que já caminhou pelo deserto. Eles passaram por muitas situações, inclusive a situação em que o rei dos midianitas contratou Balaão para amaldiçoar o povo. Deus não permitiu que o povo fosse amaldiçoado. Depois, então, eles fizeram aquela campanha, aquelas duas mulheres midianitas. Chega aquela cena conhecida como o caso de Baal-Peor, em que Finéias encontra um homem israelita com uma mulher midianita e ele atravessa-os com a vara. Havia uma praga no meio do povo. Então, o Senhor cessa a praga, porque eles haviam pecado.
Os midianitas eram inimigos do povo de Deus. Os que adoravam a Deus. E esses que gritavam contra o Senhor. Mas perceba que mesmo assim, mesmo eles não vivendo para o Senhor, Abraão, como pai amoroso, eles deixam presente para o Senhor. Aqui nós olhamos para os descendentes, filhos de Ketura, mas também tem os filhos de Ismael. Ismael tem que na frente de Abraão. Veja o verso 12. E aqui é interessante, antes de olhar o verso 12, a estrutura do texto está colocada. É exatamente como um sanduíche, em que nós temos o pão em cima, o pão embaixo e a carne, aquilo que é o melhor, e a melhor, a carne, que é mais importante. É exatamente assim. Os filhos de Ketura no início, os filhos de Ismael depois, e no meio é o que há de mais importante nesse texto. Nós iremos ver em segundo lugar. Mas veja, aqui estão os filhos de Ismael. Verso 12: são essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, de Agar, egípcia, de Agar, egípcia, serva de Sara, e estes filhos de Ismael, como seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Kedar, Israel, Bendição, Isma, Tumá, Massá, Hadar, Tema, Jetu, Nafis e Kedemar. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos acampamentos, 12 príncipes de seus povos. Aqui nós vemos então os filhos desses filhos de Ismael. Meus irmãos, Deus prometeu que iria abençoar Ismael. Nós já passamos por esse texto, lá em Gênesis 16. Agar, grávida, ela foge, inclusive o Senhor a encontra, desvolta para cresce Ismael. E Deus promete ali que faria ele multiplicar. Grande povo. Nós vimos inclusive que esses são a maioria deles eram os descendentes, os outros descendentes de muçulmanos, Deus abençoa os ismaelitas. Deus abençoa porque era filho de Abraão. Mas há um detalhe. Lá em Gênesis 16, Deus disse que a mão dele seria contra todos e a mão de todos contra ele. Ali naquela fala, Agar, Deus mostra como seriam violentos os ismaelitas. E não é exatamente isso que vemos nos nossos dias, inclusive. São violentos. Percebam, isso não perde, Deus abençoe. Ismael tem 12 filhos, não apenas filhos, mas 12 príncipes. Isso mostra que eles tiveram 12 reis, ou de fato um império, eles cresceram, eles tiveram cidade, eles se desenvolveram culturalmente, eles foram abençoados por Deus com conhecimento, com filhos, com família. Meus irmãos, como Deus é bom, inclusive com os violentos. Muitas vezes nós não queremos ser bons com pessoas que fazem mal. Deus não tem esse problema. Ele não deixa de ser justo e faz vir a justiça no momento certo aos nós. Mas Ele é bom, inclusive para com os maus. Que bondade. Aqui nós temos descendentes de Ismael. Como depois eles foram morar, diz o texto, no verso 18, habitaram desde Havilá até Sul, é ali aquela ligação entre a África e o Oriente Médio, e não exatamente o espaço de terra, onde até hoje tem guerras e lutas, e ali estão os ismaelitas violentos, como Deus disse a Agar, eles seriam. Mas perceba um detalhe. Aqui o texto está enfatizando como Deus abençoou a eles. Como Deus, inclusive, deu a Ismael a bênção e a dignidade de enterrar o seu pai. É isso que está no verso número 9. Deus abençoa, Deus se compadece com o ser humano.
Mas é só isso que eles precisam. Porque é só isso que eles querem. Eles só querem bênçãos nessa vida. Aqui nós vemos a bênção de Deus aos outros filhos de Abraão. Mas em segundo lugar, a bênção de Deus a Abraão e a Isaac, o seu filho. Diz o texto então que Abraão separou, no verso 6, os outros filhos de Isaac. E aqui o verbo indica uma ação semelhante àquilo que ele fez com Agar. Quando Deus apareceu a ele, tendo sua esposa falado, despede essa mulher, despede esse filho, porque é Isaac que será chamado a descendência. Abraão então despede eles. E Abraão os separa. E diz o texto que eles vão para a terra oriental. E nós lemos isso em Gênesis. Aqui está um detalhe. Eles vão se afastando do Éden. Foi isso que Caim fez. Eles vão se afastando do local que Deus escolheu para ter comunhão com aqueles que Deus, Abraão nos entrega aquilo que eles queriam. E não é exatamente o que Deus disse até hoje. Deus disse lá em Gênesis 3 que haveria a descendência da mulher e a descendência da serpente. Deus continua separando. Ele disse: eu porei inimizade. Ele disse isso à serpente, entre ti e o descendente da mulher. Deus separa nesse mundo aqueles que servem a Ele, aqueles que estão interessados não apenas em bênçãos, em conforto nessa vida, o que não há nenhum problema em si, mas muito mais além disso. Deus abençoa, Deus separa aqueles que querem ser abençoados pela comunhão com Ele, daqueles que não querem essa comunhão. A vida e o mundo não estão separados para Deus, mas entre aqueles que têm meras posições políticas, econômicas, étnicas. Deus olha a humanidade apenas entre aqueles que querem a sua presença, querem cultuar, querem Cristo, e aqueles que não querem. Abraão sabe disso. Ele separa os outros filhos que nada querem com Deus. Seu filho, perceba que, embora Abraão tinha dado presentes a esses outros filhos, diz o texto que no verso 5 ele deu tudo o que possuía a Isaac. Porque entendemos então que ele deu a grande parte a Isaac, seu filho. Porque de fato Deus já havia dito que Isaac seria chamada a descendência. Abraão então, ele agora demonstra não mais aquela timidez, não mais aquela desconfiança que ele havia mostrado antes, se Deus havia então de fazer Sara engravidar ou não, se viria o filho da promessa. Abraão não é mais esse homem que duvida das promessas de Deus, ele agora está muito certo de quem é o Deus com quem ele ama. Separa os outros filhos de Isaac, o filho da promessa. Abraão tem uma visão de Deus em tudo nessa vida. As suas riquezas são para Deus. E é por isso que ele separa grande parte dela para Isaac, para servir ao Senhor. E aos seus propósitos. Abraão recebe bênção. Nessas férias eu tive uma experiência que ainda não havia tido. Aleph, meu filho, já está um pouco maior. Ele já começa já se comunica de alguma forma, algumas palavras, já consegue entender algumas coisas que acontecem ao seu redor. E então eu percebi, olhei para meu pai, minha mãe, os avós dele, e foi uma cena, foi uma experiência diferente, que eu até então não havia tido. Porque até então eu tinha a imagem de meu pai como aquele homem que tem vigor e que sustentava a casa, né? A minha mãe que fazia as coisas
para nós, mas isso, o pai já não tem tanto vigor assim, os problemas da idade vão chegando, para minha mãe também. Eles continuam trabalhando em casa, fazendo muitas coisas, não mais como antes. Eles continuam me amando, mas agora a maior atenção é para meu filho, você não quer sair? Saia com seus esposa, deixe seu filho viciado. Eu acredito que isso acontece com todos os avós. E eu percebi como eu fiquei honrado por dar essa alegria aos meus pais. É o primeiro filho, aliás, é o primeiro neto deles. Eu vi eles felizes. Meu pai, quando brincava com o Aleph, eu não sabia direito quem era a criança, se era meu filho ou se era meu pai. É uma experiência maravilhosa que os avós têm. E eu fiquei muito feliz em poder proporcionar isso para os meus pais. Abraão teve essa experiência. Se nós fizermos as contas, quando você pode fazer em casa, comparando o texto de Gênesis 21:5, onde diz ali que quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Aqui o texto diz agora que ele morreu com 175 anos. Diz o texto então que lá nós chegaremos no verso 20, quando diz que Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca. 40 anos ele tinha, e quando nasceram os gêmeos, no verso 26 diz que ele tinha 60 anos. Ou seja, Isaac e Rebeca passaram 20 anos esperando filhos. Se Abraão tem 60 anos à frente de Isaac, quando Isaac tinha 60 anos, se Abraão tem 100 anos à frente de Isaac, quando Isaac tem 60, Abraão tem 160, Abraão morreu com 175 anos. Isso nos indica, então, que Abraão viu seus netos nascerem, crescerem até os 15 anos. Como Deus abençoou Abraão? Como Deus abençoou? Abraão teve uma vida plena. Filhos são bênçãos. São bênçãos não apenas para os pais, mas para os avós também e para os outros ao redor. Quem era? Abraão era aquele casado com uma mulher estéril, que não engravidava. Era a personificação da esterilidade. Ela chegou no Egito e as mulheres pararam de engravidar. Mas agora Abraão não apenas viu seu filho, mas ele viu seu filho tendo filhos. E esses netos crescendo. Que bênção, que alegria. Impagável para Abraão. Abraão morreu cheio, pleno de vida. Deus de fato deu riquezas a ele como havia prometido. Deus de fato fez ele multiplicar. Deus de fato usou para ser bênção aos que estavam ao seu redor. Diz o texto no verso 8 que expirou Abraão. Morreu em ditosa velhice. Uma velhice plena, abençoada. Abraão não tinha falta de nada. Às vezes algumas pessoas quando chegam na idade, elas dizem, eu ainda quero viver tal coisa. Abraão não precisava de mais viver nada. Nada. Ele tinha uma ditosa velhice, avançada em anos. E ele foi reunido ao seu povo. Abraão, ele foi se encontrar com ele. Aquele com quem ele andou durante a sua vida. Deus que o encontrou, o chamou da idolatria, o fez amadurecer e experimentar que Ele é o Todo-Poderoso, como está em Gênesis 17. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão experimentou isso em sua vida. E agora o Senhor o chama. O que mais Abraão quer? Continuar em vida? Não. Ele quer encontrar-se com o seu Senhor. Foi recolhido
ao seu povo. Que povo? Naquele campo que Abraão havia comprado, só tinha Sara enterrada. Não tinha povo. Porque Moisés, então, diz que ele foi reunido ao seu povo, aqui no verso 8. Moisés está escrevendo isso também. Exatamente no local onde os outros foram enterrados depois de Abraão. Abraão sabia que Deus iria lhe dar outros descendentes. Um povo como havia prometido. Um povo escolhido. O seu povo. E foi ali que Abraão foi depositado pelo seu povo depositado. É uma figura interessante. Deus mais uma vez aqui mostra como, inclusive, mortos, Ele tem modos diferentes para uns e para outros. O corpo de um crente, de um servo de Deus, Deus vê de uma forma, e o corpo de um ímpio, Ele vê de outra. Ambos são depositados. Perceba no verso 8 aqui, diz que Abraão foi reunido ao seu povo. Ismael também morreu, diz o verso 17, e ele foi reunido ao seu povo. O povo escolhido, descendentes de Abraão. O povo que nada queria com Deus, descendentes de Ismael. Violentos, idólatras. Perceba que a esperança depois da vida nessa terra, ela continua, inclusive, abaixo da terra, porque ali os corpos aguardam a bendita ressurreição, quando virá o Filho de Deus. Então os corpos irão ressuscitar. A esperança, ela dorme abaixo da terra. Ou nas grutas, como eles eram depositados aqui. Elas aguardam aquele dia que virá o Filho de Deus e a trombeta ressoará. E os corpos ressuscitarão. Abraão aguardava. Abraão, meus irmãos, tinha essa esperança. E isso está lá, um pouco mais adiante. Lá em Hebreus 11, parece que você acha a sua Bíblia. Hebreus capítulo 1. O verso número 10. Eu vou ler a partir do 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Perceba, Abraão, ele morreu aguardando a cidade que o próprio Senhor Jesus disse, depois de muitos anos, que iria preparar lugar, como está lá em João capítulo 14, versos 2 e 3. Alguns hoje ainda dizem que, separando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que a promessa que Deus deu ao seu povo no Antigo Testamento era somente e apenas uma terra no Oriente Médio. Mas a promessa que Deus dá ao seu povo no Novo Testamento é a Nova Jerusalém. Isso não é verdade. Esse texto de Hebreus 11 mostra isso. Sim, Deus prometeu aquela terra no Oriente Médio, isso fazia parte da promessa, mas era um tipo, era um reflexo, comparado com a terra que Jesus foi preparar para o seu povo, a qual Abraão também morreu esperando.
Deus abençoou Abraão. Deus abençoou Isaac. Veja, diz o texto, no verso 11, depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho. Isaac habitava junto a Beer-Lahai. Deus abençoa tanto Abraão na sua vida, agora também Ele continuará abençoando Isaac, porque Ele prometeu, Ele fez uma aliança com Abraão. Meus irmãos, a maior bênção que há nessa terra é conhecer o Senhor e distinguir aquele que é o Criador, que fez todas as coisas, que governa. E sabe que você está vivendo para o propósito que foi criado, gastando cada molécula de oxigênio como deveria. Essa é a bênção que Deus dá a Abraão. Sim, ele deveria ter isso. Isaac também, mas Abraão pensa nisso. Diz o texto que Abraão foi reunido ao seu povo que ele morreu. Sim, Abraão morreu. Seu povo foi depositado no lugar. Mas abra a Bíblia em Mateus 22. E aqui nós caminhamos então na conclusão do sermão. Mateus 22. Verso 29. Depois daquela pergunta capciosa, daquela história dos saduceus que não acreditavam em ressurreição, coisa alguma, eles contam uma história perguntando quem irá dos 7 irmãos casar-se com aquela mulher que casou com os 7 irmãos depois da vida aqui na terra, e qual deles seria o seu marido. Jesus responde, verso 29, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tem lido o que Deus nos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, sim de vivos. Abraão morreu. Ele não vive mais essa vida acima da pessoa. Mas ele continua vivo. Agora mesmo. Agora mesmo. Ele está reinando com Cristo. Nós também reinamos com Cristo. Está em Apocalipse. Mas ele é um daqueles que João viu reinando com o Senhor. Ele não é Deus de mortos, mas sim Deus de vida. Assim também nós, meus irmãos, experimentamos vidas dentro dessa vida. Mas nós também morremos. Nós também morremos. Mas continuaremos vivos. Se Jesus não viermos, continuaremos vivos como Abraão. Que maravilhosa esperança. Deus abençoa os outros filhos de Abraão, que tem bênçãos nessa vida, mas não passa dessa vida. Deus abençoa Abraão e Isaac, seu filho. E essas bênçãos, elas transformam essa vida que é limitada, temporária. Que aplicações esse texto traz para as nossas vidas? Em primeiro lugar, a você que está aqui nesta manhã e não faz parte da igreja, qual é a tua esperança? Você se contenta apenas com família, ter família nessa vida? Ismael também tem. Os muçulmanos têm entendido mais do que nós. Você se contenta em ter uma casa confortável? Você se contenta em ver os planos que você traçou se concretizando? Só isso. Como é pequena a tua esperança? E depois, o que será feito do que você construiu? Mas
Escritura diz que Deus pega os bens dos ímpios e distribui. Que Ele nem mesmo sabe o que acontecerá com aquilo que Ele construiu. Sim, nós experimentamos bênçãos nessa vida. Nós experimentamos alegrias aqui. Mas se a tua esperança se limita a essa vida, como você tem? E como a tua esperança vai morrer junto contigo? Ela tem um prazo de validade. Se arrependa. Jesus disse em João, capítulo 11, verso 25: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é a bendita esperança que é proclamada domingo após domingo em todos os lugares onde a igreja de Cristo serve. Essa é a esperança que inclusive faz um crente labutar para que ele tenha família, para que ele tenha um bom trabalho, uma boa casa, para que ele use as suas riquezas e tudo que ele tem para Cristo e para Deus, como Abraão pegou boa parte de sua riqueza e deu a Isaac. Se arrependa, porque você irá continuar em ilimitada experiência. Ela já é morta desde lá. Olha para Cristo, aquele que te chama agora. Ele morreu. A morte não pode viver. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é para aqueles que são da igreja. Os teus planos, as tuas anotações, os teus projetos. Você, inclusive, tem um espaço para que no meio dele Deus te vai. E alguns planos teus você concretiza. E você, como Abraão, se alegre em ver o teu Senhor. Em outras palavras, no meio das tuas orações existe aquela maranata: ora vem, Senhor Jesus, ou então me leva para estar contigo, para que o sofrimento nessa vida de pecado acabe, nesta vida em que não há esperança, meus irmãos. Esse mundo está fadado ao fracasso. A validade deste mundo está chegando. Não há como ter uma vida perfeita. Nós temos melhoras em algumas coisas, não é? E facilmente encontramos alguma coisa que também não está boa. Não nos complicamos, aí dizemos: puxa, como aquilo também poderia ser bom. É um reflexo da ânsia que Deus pôs em nós por uma vida perfeita, que ela nunca chegará aqui. Nunca. Se anseia para estar com Deus Senhor. Mas perceba um detalhe: Abraão foi ter com aquele com quem ele andava. Você tem protelado a sua vida de santidade, dizendo: no final Deus vai te santificar. Mas às vezes ouvimos sobre isso, inclusive no domingo passado. Cuidado. Há um risco que, inclusive, você não se encontre com o Senhor te recebendo de forma amorosa. Mas se encontre com Ele. Não sabendo com Ele. Abraão foi ter com quem ele andou durante a sua vida, a quem ele se dedicou. Ele amadureceu na fé. E aqui está um sinal daqueles que estarão com Deus. Essa é a segunda aplicação. E a terceira e última aplicação é com relação aos filhos. Perceba como Abraão aqui foi muito objetivo com relação a Isaac. Ele deixou as suas bênçãos e as suas posses para Isaac, para que ele servisse a Deus. Ensinemos os nossos filhos a usar aquilo que tem para o Senhor.
pequeno, que é Deus quem nos dá o que temos. E que eles devem usar a coisa mais simples que tem para Deus. E assim serem gratos e aguardarem a ressurreição. Que texto maravilhoso. Um texto que nos lembra a esperança justamente nesse dia de domingo, porque foi exatamente como no dia de hoje que o Senhor ressuscitou e a morte foi para vida. Que Ele nos enche de esperança, que Ele nos ensine a orientar o nosso coração para viver a vida aqui nessa vida, que Ele nos ajude a não temer a morte. Ela chegará para todos. Inclusive para os menores, que estão cheios de vida, de viver. Ela chegará. É uma realidade. Que Ele nos dê um coração pronto para estar com Deus. Amém. Deus de nossas vidas, nós te agradecemos, ó Pai, porque aprova o Senhor mais um domingo nos visitar, pela tua bendita palavra. Como é bom, ó Deus, ouvi-la. Que esperançosa palavra, Senhor. Palavras de vida. Ó Senhor, que logo venha um dia em que te veremos. Que logo venha um dia, ó Pai, em que conheceremos e te conheceremos e te conheceremos sem fim, porque Tu és infinito. Que logo venha o dia, Senhor, em que encontraremos queridos que já partiram, morreram nesta vida, mas que vivem aí, onde Tu estás no céu. Eles vivem e eles estão fazendo aquilo que amam. Eles estão te adorando, ó Deus. Eles te amaram nessa vida e agora usufruem do gozo eterno, aguardando a ressurreição também de seus corpos para te adorarem juntamente com seus corpos. Ah, que bendito dia que não terá fim. Que venha logo, Deus. Que venha logo. Esta é a nossa oração. Pedimos que o Senhor converta o coração daqueles que aqui não têm essa esperança. As suas vistas não conseguem chegar, perceber estas bênçãos. Salve em nome de Jesus. Amém.